Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje a lição de número 9. Com muito prazer e com muita alegria. Cumprimento a todos para este momento tão maravilhoso de nos revermos através desse estudo. Senhor Deus, abençoe-nos, enchendo o nosso coração da alegria e do prazer, benfazeja do Teu Santo Espírito, inundando o nosso ser para a compreensão da Tua Palavra. Santifica-nos em Tua Palavra, porque só a Tua Palavra é a verdade. Senhor Deus, toma-nos em Tuas mãos e nos prepare para o Teu reino. É o que te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Cristo, a lei e o Evangelho. João 1:17. A lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Paradoxal demais esse contexto. E veja que a sabedoria divina nem sempre podemos pegar uma moeda e olhar que um lado está falando uma coisa, o outro é o inverso. Quando a sabedoria divina vai mais fundo. E aqui ela foi fundo. A simples observação de um lado e do outro da moeda não consegue ver o resultado disso aqui não. Quando fala lei aqui, nós temos sempre comentado que aqui envolve a Torá, como um todo, do original em hebraico. E a Torá envolve lei moral, que é a expressão do caráter de Deus, que 6 mandamentos fala sobre o próximo, numa tábua, e os primeiros 4 falam sobre Deus, e tudo é eterno. Nada disso é mentira. E antes de tudo, antes de existir o Decálogo, há 1500 anos antes de Cristo, esse Decálogo já existia no coração de todos os seres criados no universo. E a lei bastava o resumo de amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Já era assim. Precisou decalogar nos dias do Êxodo, para que ficasse mais detalhada, mais objetiva. A lei Torá, a Torá, envolve também leis civis, envolve cerimônias. Então, quando a Torá vem, apresentada nesse texto aqui, que na língua original, a tendência do texto não era diretamente apontar a lei moral, indiretamente sim. Por que indiretamente sim? Porque a condenação, todo o pecado, que é a transgressão da lei moral, segundo 1 João 3,4, está na Torá. E Cristo, afinal de contas, morreu para nos livrar dessa condenação ou do pecado, da transgressão da moral. Então, de certa forma, ela está embutida aqui nesse contexto. Mas o foco não é ela. O foco é o corpo de Cristo, que pagaria a conta pela condenação daquela Torá. Ele é o foco, no qual a conta, que era todo aquele cerimonialismo ritualístico, o próprio Cordeiro de Deus viria, pagaria a conta e nos livraria para sempre da condenação da lei, da Torá. Nós, hoje, vamos aprofundar no contexto da lição, para ver e confirmar que apenas o corpo vicário de Cristo realmente nos dá a sustentação plena dessa salvação. Evidente, precisamos aceitar. Aceitar o seu sacrifício, e se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O segundo tema, o pecado
e a lei. Interessante, se olharmos Romanos 7,7, Paulo faz uma pergunta com um certo tom irônico. É a lei pecado? Muito curioso isso, né? Mas eu não conheceria pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Em primeiro lugar, a ironia. Lógico que não é pecado a lei. Ela aponta o pecado, é diferente. É como um espelho para mostrar sujeira no rosto. Segundo ponto, por que Paulo citou então cobiçarás e não um outro mandamento qualquer, como adultério e outros mais? Porque cobiçarás é o mandamento da moita do coração, aquela moita de figueira do coração. E ele é tão amplo, mas tão amplo, e tão sério quanto os demais, e tão genérico, tão praticado, talvez seja o mais transgredido de todos, que o diabo resolveu, falando, não, esse está muito grande, vamos dividir ele em dois. E Constantino, entre o ano 321 e 323, quando influenciou a igreja primitiva a fazer essa mudança, pegou esse mandamento e dividiu em dois, porque ele queria infiltrar imagens de escultura dentro da igreja e tirou o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, de semelhança nenhuma que tem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas, nem curvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse segundo mandamento foi simplesmente excluído. Aí pegaram o último, que fala esse tão amplo, né? Cobiçarás, dividiu em dois, para continuar em 10. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não cobiçarás as coisas alheias. 9º e 10º. Que besteira, né? Que diferença faz em matéria de cobiçar? Mas tem gente que gosta de ser enganado, né? Parece que gosta, porque tá vendo e tá insistindo e tá batendo pé no chão, insistindo com uma religião sem fundamento algum. Me perdoe, mas adorar imagens de escultura, madeira, gesso, e um Deus vivo que morreu por nós, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Quem realmente não sabe, Deus vai salvar ele, julgando-o apenas pela luz que ele recebeu. Por isso que o céu vai ser um lugar de surpresa. Mas quem tem consciência, no dia a dia vai fazendo para o coração e virando cada vez mais uma pedreira, isso é muito grave, meu amado irmão, minha amada irmã. E nessa mudança também virou trocar o sábado pelo domingo, né? E festas de guarda, o quarto mandamento, trocaram. Colocaram para guardar domingo e festa de guarda, tem alastrou na crentaiada e tá tudo guardando domingo por aí afora. Tudo é o dia principal de culto é domingo, escola dominical para todo lado. Enquanto que o dia de culto principal na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é o sábado. Até Isaías comenta no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer. Isaías capítulo 66, versos 22 e 23. Virá todo sábado, toda a carne continuará vindo diante de mim me adorar, diz o Senhor. Meus amados, este é o motivo de Paulo ter citado o cobiçarás, que ele é mais genérico. A lei e Israel. Terceiro tema. Se fundamentarmos a nossa estrutura de estudo em Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 ao 18, ver como a Deus relacionou a lei com Israel. Analisarmos Mateus 7, 24 a 27. Fizermos um paralelo, nós descobriremos que a lei moral de Deus, ela é indispensável para nos apontar o nosso pecado. A grande questão é realmente olhar para o nosso autor e consumador de nossa fé
e achar nele, encontrar nele a nossa salvação. No comentário do rodapé da lição, tem algo muito curioso e interessante. No último parágrafo, nenhuma nação na terra cumpriu a vontade de Deus. Mesmo na história recente, nações que professam serem cristãs têm representado mal a causa de Deus com guerras, com preconceitos e opressão. E eu usaria dessa oportunidade para perguntar se, além de nação, se alguma igreja na face da terra tem realmente cumprido com a vontade de Deus em toda a sua essência. Se todas as igrejas na face da terra têm evitado guerras, e pelo que eu vejo e sinto, divisões, ações judiciais, tradições e mitos, etc., enfiado goela abaixo, continua até hoje. São formas de guerras. Guerras espirituais e até guerras literais. Quando demandas acontecem entre irmãos e congregação. Preconceito, esse câncer maldito. Qual é a igreja que está livre disso? É verdade, a igreja é uma UTI. E Cristo é o médico dos médicos. Mas o preconceito, esse maldito câncer, tem envenenado a salvação de tantas almas, levado tantas almas à perdição. Por qualquer má tendência, seja homossexualismo, lesbianismo, alcoolismo, presidiário, tá lá, sai, vem para a igreja, a turma limpa banco, bêbado, etc. É muito complicado, é muito complicado. E a opressão? A imposição goela abaixo de regras antibíblicas. Começa mesmo que eu tenho citado tanto nas lições, que uma pessoa que se separou e casou de novo, se ele não tiver 10 anos de novas núpcias, não pode. Ah, que tristeza. Imposição goela abaixo. Opressão. É uma verdadeira opressão para uma pessoa se manter na fé, dentro da igreja, sem poder se batizar, sem poder participar de nada, como eu conheço tantos. Então, eu gostaria que fosse feita uma reflexão, em nome de Deus, em nome de Cristo. Nações realmente, nenhuma se encaixa. E com relação a esses 3 pontos aqui, guerra, preconceito e opressão, nenhuma igreja na face da terra. Sabemos que a igreja tem seu povo, sempre teve, representado pelos 3 anjos, voando pelo meio do céu. A lei é o testemunho, se não guardasse, se não falar segundo essa palavra, nunca verá uma alva. Esse povo é a menina dos olhos de Deus. Mas essa menina dos olhos de Deus, que dentro do Apocalipse, do capítulo 3, quando fala que ela, representando o 7º período da igreja cristã, ela é chamada de Laodiceia, povo justo, povo do juízo, representando a nossa denominação, que prega as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Mas igreja não salva. Apesar dessa igreja mostrar o caminho da salvação, defender a lei e o testemunho que a Espírito profecia, está cheio de gente perdida lá dentro, dos maiores aos menores. E está cheio de gente salva, como em outras religiões também. Está cheio de gente salva e gente perdida. Apesar das outras religiões embutidas dentro do Apocalipse 17, representando o grande quadro babilônico, mas muitos ouvirão o alto clamor e as mensagens dos 3 anjos e se converterão e servirão em espírito e em verdade. Como muitos que estão dentro da igreja representada por Apocalipse 12 cairão embriagados, onde Pedro disse: sede sóbrio e vigilante,
Tem gente bêbado com o pecado da Babilônia, com o vinho da Babilônia citado em Apocalipse 17, verso 1 e 2. Veio um dos 7 anjos e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande meretriz, que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, os que habitam sobre a face da terra, se contaminaram com o vinho da sua prostituição. Todos se contaminaram. Por isso precisamos de nos convertermos, de verdade, passar pelos 3 batismos. Mas, amados irmãos, a minha maior preocupação é quando Cristo chama a Laodiceia, mostrando ela em 3 fases. Quente, que está tranquilo, luz plena e salvação plena. O frio tem mais condição de enxergar o calor do Espírito Santo do que o do meio, o morno. O morno é tão triste a sua condição que Cristo fala que estou a ponto de vomitar-vos de minha boca. Irmãos, é pior do que água morna com sal. Se existe alguma coisa na face da terra que pode causar o vômito divino, Sodoma e Gomorra foi vomitado por Deus. Atlântida, entre janeiro a maio do ano 2350 a.C., foi vomitada por Deus. Ficou debaixo do Oceano Atlântico. Esse oceano recebeu o nome por resultado desse vômito divino. Um dia os ímpios, Satanás e todos os que insistirem na mentira, no engano, serão vomitados no lago de fogo e enxofre, o Gina. Eu apelo aos irmãos e às irmãs de todas as denominações, sem exceção sobre a face da terra, que, como Pedro disse, ouçamos a advertência deles, sejamos sóbrios e vigilantes. O quarto tema, a lei e as nações. Ao analisarmos o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, algumas considerações muito interessantes podemos observar. Era Israel, e ele, como um judeu zeloso, defendia isso até debaixo da alma. E ali nós vemos agora Pedro, ao entrar na casa de Cornélio, resistindo batizado. Pedro teve que ter a visão do lençol com aqueles animais imundos que Deus mandou ele comer, e ele matar e comer, e ele não quis. No verso 28 é que Pedro foi cair a ficha, entender o que Deus estava querendo dizer. Que animais em profecias, reinos, nações, multidões, povos, tipos de governos, né? Daniel 7:17. Entendeu que Deus tinha purificado todos os povos e o mundo gentil deveria fazer parte do povo de Deus. Não teria mais divisão nacionalista. E aí no verso 34 e 35, ele cai a ficha e diz: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Na realidade nunca fez, né? Isso era uma coisa de cunho religioso. Porque se fizesse, como explicar Caleb e Josué ingressar no povo de Deus? E por coincidência, né? Um amonita e um moabita, os únicos dois da nação velha de 2.400.000 pessoas que pisou na terra prometida. O resto ninguém pisou. Até Moisés morreu antes. Já foi ressuscitado e levado para o céu, pisou noutra muito melhor. Mas o resto, só a geração deles, a descendência deles que nasceu nos 40 anos de castigo no deserto, entraram. E só Caleb e Josué, hein? E o que dizer de Raabe, a prostituta, que faz parte da genealogia do próprio Cristo? E tantos outros que poderíamos aqui citar. Naamã, viúva de Sarepta e outros mais. Então Deus nunca fez acepção de pessoas. Sempre convidou pessoas de todo o povo e tribo e língua para fazer parte do teu povo.
Outro detalhe interessante que eu queria abordar aqui seria no texto de Romanos 1:20. Paulo está chamando de revelação natural para esses povos que não pertenciam a Israel na antiguidade. E até hoje, que não tem consciência da verdade plena, eles são colocados na revelação natural. Seja através da natureza, ou a lei da consciência impregnada no coração. Chamo de lei de consciência. Observe no verso 18 desse mesmo capítulo 1 de Romanos. Por causa dos que detêm a verdade em injustiça. Tá vendo? E aí, a hora que chama no verso 20, de revelação natural. Tá bem para entender que está se tratando da lei da consciência. Cada um vai ser julgado pela luz que recebeu. Seja da revelação direta escrita, seja da lei da consciência. Mas todos serão julgados de acordo com a luz que recebeu. Um canibal, ele não sabe que é pecado. Ele não tinha consciência que comer carne humana era pecado. Aprendeu de gerações em gerações aquilo. Mas ele tem consciência que é errado tomar a mulher dos outros. Ele tem consciência pela lei natural que não deve roubar, que não deve oprimir o seu irmão. Pense nisso. Deus, o seu amor e a sua misericórdia é algo muito além da nossa compreensão. É foco de estudo por toda a eternidade. Finalmente, o quinto tema, graça e verdade. Aqui agora mergulhando dentro do contexto em si, do capítulo 1, verso 17. A maldição é intensificada pelo fato que nenhuma pessoa nascida de pais humanos, com exceção de Jesus, ficou livre das inclinações pecaminosas. Realmente. Mas só após a sua ressurreição ele ficou livre. Porque desde que ele nasceu, até no dia que ele morreu, ele foi tentado em tudo. Só não pecou em nada. E lembrar que Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Sempre foi. O que dizer de Enoque? O que dizer de Elias? O que dizer de Moisés? Todos esses foram salvos pela graça. A graça de Deus sempre foi a luz, sempre foi o portal que convidou as pessoas a entrar para receber a vida eterna. E por esse portal entrou Elias, entrou Enoque, o sétimo depois de Adão. E Moisés foi ressuscitado para a vida eterna há 1500 anos antes de Cristo. Elias viveu 1000 anos antes de Cristo. E foi pela graça que eles foram salvos. E foi pela graça que Abraão descansou. E muitos. E lá em Mateus 27, 51 a 53, corpos de santos foram lançados para fora e ressuscitaram com Cristo. E segundo o relato do Desejar de Todas as Nações, esses santos ficaram os 40 dias aqui, pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel. E subiram com Cristo como a primícia dos mortos. Sexto tema, a lei e o Evangelho. Fundamentado em Romanos 1, 16 e 17, eu citaria, aliás, do verso 15 ao verso 24 do capítulo 7 de Romanos. Sabe por quê? Ali está o conflito pessoal de Paulo. Esse é o primeiro ponto, o nosso conflito pessoal. O segundo ponto é que o conflito pessoal de Paulo rendeu
num combate vitorioso. E um terceiro ponto, a razão desse combate vitorioso. Só uma. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso mesmo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Com todos os seus defeitos, Paulo conseguiu evidenciar um exemplo pleno, como qualquer um de nós podemos também evidenciar. Basta nos entregarmos à luz, ao eterno Deus, e entrarmos naquele portal que ele convidou Enoque, convidou Elias, continua convidando eu e você. E ao entrarmos dentro desse portal, um dia, nunca mais sairemos dele. Do mesmo jeito que agora, nesse momento, estou entrando debaixo desse portal do sol como ilustração, entraremos um dia no portal da eternidade. E a nossa vida será eterna, porque um dia aceitamos o convite de entrarmos no portal. Mas para aceitar esse convite significa que temos que lutar o grande conflito pessoal nosso, independente se ele cruzou com o conflito celeste como o de Jó ou não, e sermos vitoriosos, combater e vencer. Porque Cristo já venceu por nós e nos garantiu a nossa vitória. Basta aceitá-lo em sua graça plena, em sua forma plena, e estaremos também dizendo o mesmo que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para finalizarmos o sétimo tema, eu citaria o primeiro parágrafo da lição. Torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em nossa posição diante de Deus ou no dom de Deus para nós por meio de mérito de seres criados. Nós não merecemos nada, meus amados. Mas Cristo merece tudo por nós. Ele morreu para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados, que naquele grande dia, eu e você também possamos entrar dentro desse portal e vivermos para sempre, servindo em espírito e em verdade, livre de pecado e consequências, servirmos ao Senhor. Que desde hoje o nosso amor ao próximo e o nosso amor a Deus seja pleno. Senhor Deus, santifica-nos em Tua palavra e capacita-nos, Senhor, a vitória neste grande combate pessoal. Que sejamos vitoriosos como Paulo foi, como Teu Filho foi. Senhor Deus, faça-nos, conduza-nos como verdadeiros soldados, guerreiros vitoriosos, conduzido por Tuas mãos, pelo Teu Santo Espírito e protegido por Teus anjos. Conta-nos entre os escolhidos, desde já, e que naquele grande dia façamos parte dos que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Nós em cada lar, representado por quem está ouvindo e participando desta oração. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.